Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Olá, hoje é dia 18 de novembro de 2020. Está começando mais uma noite de oração. Você é nosso convidado, não fique apenas no começo, mas fique toda a programação acompanhando conosco o estudo, ou melhor, recordando a importância das doutrinas básicas. E conforme nós temos seguido o Catecismo Menor de Martinho Lutero, e hoje nós vamos estudar a conclusão dos mandamentos, o que Deus diz sobre estes mandamentos. A gente sabe que tem os mandamentos, muitas vezes sabemos eles de cor e salteado, mas o que Deus quer nos ensinar nos dando os mandamentos? Fique atento, diz assim, ele diz, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos repetir? Ele diz, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que significa isso, então? Deus ameaça castigar todos os que transgridem estes mandamentos, portanto, devemos temer a sua ira e não transgredi-los. Mas ele promete graça e todo o bem aos que os guardam. Por isso, mesmo devemos amá-lo, confiar nele e de boa vontade cumprir os seus mandamentos.
E é interessante a gente falar sobre essa temática, falar sobre a conclusão dos mandamentos, ou qual a importância dos mandamentos da lei de Deus, porque nos ajuda a entender quem nós somos na sociedade. E também nos ajuda a entender que o nosso modo de viver, de agir, tem consequências na sociedade. Vejamos o que acontece quando as pessoas não obedecem os mandamentos. Nós vamos então ler um texto em especial e depois nós vamos ler o segundo texto, né? Então o primeiro texto que nós vamos ler é o texto de Gênesis capítulo 19, que fala sobre Sodoma, cidade de pecado. E depois vamos ler lá em Atos capítulo 2, versículo 43 ao 47. Então nós vamos ver os dois lados. O que acontece quando as pessoas não obedecem à lei de Deus e o que acontece quando elas obedecem à lei de Deus. Fique atento, não perca. Então pegue a sua Bíblia, como tradicionalmente eu tenho feito, vou ler o texto na nova tradução da linguagem de hoje. E você pode pegar a versão que você tiver aí, ou no seu telefone, ou no computador, ou sua Bíblia impressa, enfim. Acompanhe comigo a leitura, tá? Pode ser em outra versão. O texto diz assim: Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas, antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime, prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós? Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puseram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam lá do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que você não
vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então os dois anjos disseram a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare nesse vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida, mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores. E acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até um lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Diz o texto da explicação dos mandamentos: eu, o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus, várias vezes, já havia mandado mensageiros. A vida de Ló, de servo de Deus, não tinha sido levada em conta. Abraão já tinha orado em favor de Sodoma. Deus teve paciência, mas as pessoas daquela cidade não quiseram saber de Deus. Não quiseram saber da lei de Deus, do cuidado de Deus. E estavam tão pervertidos, tão corrompidos no seu modo de viver, que não restou outra alternativa a não ser receberem o castigo de Deus. Que coisa terrível! E terrível é saber que hoje em dia muitas pessoas vivem como aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Ainda dá tempo das pessoas mudarem de vida. Se você conhece alguém, oriente. Não ache que é normal viver como aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Isso é um exemplo. Mas tem aqueles que roubam, que mentem, aqueles que sonegam impostos, aqueles que cometem adultério, aqueles que falam mal um dos outros, aqueles que cobiçam coisas que não são suas, aqueles que não querem saber da palavra de Deus, aqueles que desrespeitam pai, mãe, matam e também falam mal usando o nome de Deus, em vão, fazendo falsas promessas, que não tem a Deus acima de todas as coisas. Se você conhece alguém assim, eu conheço. Você é assim, eu sou assim. Nós somos pecadores e precisamos ser alertados pelos nossos irmãos para que a gente abandone o pecado e olhe para a lei de Deus e diga: Deus, me ajude a cumprir a tua santa vontade. Para que não seja na minha vida
com as pessoas com quem eu convivo, assim como aconteceu para os moradores de Sodoma e Gomorra. Que coisa terrível o castigo de Deus. É impiedoso, pois Deus tem a sua piedade estendida para todos, mas quando se encerra o tempo, então vem o castigo. Mas ao mesmo tempo, Deus nos diz na explicação, a conclusão dos mandamentos, né, no texto bíblico, vai dizer assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto escolhido para dizer o que Deus diz desses mandamentos, escolhido por Martinho Lutero, nos chama atenção exatamente para o fato da importância de nós servirmos a Deus e obedecermos aos seus mandamentos. E como eu prometi, agora então vamos ler o segundo texto, que mostra das pessoas que obedecem os mandamentos de Deus. Isso mesmo, as pessoas que obedecem os seus mandamentos. E olha o que nos diz lá o texto de Atos, capítulo 2, versículo 43 ao 47. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Esse texto de Atos ele nos mostra como é a vida das pessoas que obedecem à lei de Deus, daqueles que confiam em Cristo, que seguem pela fé a sua vida, que depositam toda a sua confiança na ajuda do Deus Altíssimo. Percebam que a igreja recém-formada sofre perseguições e mesmo assim nós vemos que eles viviam felizes, unidos em comunhão no partir do pão e cuidavam um dos outros. Não cuidavam da vida dos outros, mas cuidavam um dos outros. É assim que vivem os que obedecem a Deus, que obedecem aos mandamentos de Deus, que confiam na ajuda do Deus Altíssimo. É uma dica muito preciosa para todos nós. A igreja é um local onde as pessoas aprendem a obedecer e servir a Deus, seguindo aos mandamentos. E é importante que a gente se dê conta sobre isso, para que a gente não venha cometer pecados contra a lei de Deus, pois quem confia em Jesus agora é nova criatura, vive conforme a graça de Deus. E a lei, ela é como orientação para nos guiar. Então, olha, não caia nesse lugar aqui ou nesse aqui, porque você pode se machucar e vai se machucar. Mas siga pelo caminho que Deus em Cristo tem a te oferecer, e ali a tua vida vai ser bem melhor. Então, com os mandamentos, resumindo, Deus nos ensina quem tem o direito de nos dar os mandamentos. Segundo, que ele exige de nós obediência rigorosa e perfeita, do mesmo modo que certamente castigará qualquer transgressão. Então, aquilo que as pessoas dizem hoje em dia, não, tanto faz, tanto fez, o importante é o amor entre as pessoas. Não caia nessa bobagem. Siga aquilo que a palavra de Deus diz. Aqui nós encontramos a administração de Deus e também o conforto de Deus, o amparo de Deus, Deus misericordioso. Não pegue uma parte da Bíblia, só aquela que você quer ouvir, mas pegue o texto da Bíblia e degusta a palavra de Deus, sinta o prazer de sentir o amargor e o doçor que a palavra de Deus tem na nossa vida para nos dar o tempero adequado. Tá legal, gente? Então tá dado o recado. E aí, na próxima semana, nós vamos estudar
um assunto muito, muito sério. Isso mesmo. Pecado. O que será que é pecado? E aí? Me ajuda aí. Até semana que vem para falar sobre esse assunto. E agora nós queremos falar com Deus em oração. Deixa eu ver se ainda tem algum outro pedido aqui. Já recebemos alguns. Deixe-me ver aqui. A dona Vera pede em favor da Assembleia da Congregação. Pela congregação também, nós vamos ter uma assembleia nesse final de semana, por sinal 2 assembleias muito importantes. É importante que você que é membro da congregação não se esqueça de estar presente. E isso até é uma questão estatutária. É importante que os membros cumpram suas obrigações, pois quando nós nos tornamos membros de uma congregação, nós assumimos uma responsabilidade perante o estatuto da congregação, entre elas participarem da assembleia e ajudarem a tomar as decisões, para que depois, quando tomadas as decisões, alguém não venha dizer, mas eu não estava. A assembleia é um momento oportuno, então não perca essa oportunidade. Do mesmo modo, a Tuca pede em favor da dona Hildegard, que está se recuperando de um AVC. Então, que Deus cuide da dona Hildegard. Do mesmo modo, oramos em favor da dona Lisete, que está cuidando da sua saúde, da sua família, nesse momento mais delicado. E que Deus a acompanhe para que a sua recuperação seja rápida e assim ela possa voltar a fazer as suas atividades. Do mesmo modo, quero incluir a congregação Cristo para Todos de Macapá. Oramos para que tudo se desenvolva, que os nossos irmãos lá se mantenham firmes na fé até a nossa chegada. Do mesmo modo, pedimos para que o bondoso Deus preserve a cada um dos irmãos na fé, não os deixe desanimar. Muitos projetos estão a caminho, muitas coisas já estão sendo conversadas e alinhadas, boas perspectivas de trabalho. Então, meus irmãos de Macapá, se mantenham firmes, não desanimem, tá bom? Também queremos orar, agradecendo a Deus por ter conduzido as eleições. Agora pedimos a Deus que conduza as eleições nas cidades que terão segundo turno, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em outras partes do Brasil. Pedimos em favor do país de Moçambique, caso alguém ainda não saiba, mas em nome da IELB tenho a oportunidade de conduzir, coordenar o trabalho em Moçambique, juntamente com o pastor Carlos Winterne. A gente faz essa parceria. Então, oramos em favor da Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique. Ela tem muitos projetos, muitos desafios pela frente. Também oramos pelo país todo, a fim de que Deus conduza e permita que as perseguições religiosas que já têm dizimado muitas e muitas vidas, né? Muitas pessoas, infelizmente, já foram decapitadas naquele país. Oramos para que o bondoso Deus estenda a sua mão bondosa e não permita que isto continue acontecendo. Do mesmo modo, para que também oramos para que as fronteiras aéreas possam ser abertas, a fim de que possa ir visitar um país, ensinar os nossos alunos, estar em comunhão com os nossos irmãos lá naquele continente e naquele país, a fim de crescermos juntos na fé. Enfim, meus irmãos, então vamos orar. Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, pois a tua lei nos mostra um caminho que nós devemos seguir. Te pedimos ao Senhor Jesus que tu abençoe em rica medida a cada um de nós, nos guarde, nos livre de situações de dificuldade, nos livre da incredulidade, nos mantenha firme na fé. Como é triste ver que as pessoas se deixam levar pelo pecado e não conseguem mais olhar e ver a oportunidade da salvação que tu ofereces. Mas do mesmo modo, como é maravilhoso ver as pessoas que são tementes a ti, que cumprem seus mandamentos mediante a fé em Cristo Jesus, que depositam todas as suas esperanças em ti.
Como é bom ver o exemplo dos primeiros cristãos, este que nós também queremos seguir para continuar proclamando e anunciando a tua salvação para todas as pessoas. Senhor Jesus, nós te pedimos em favor da Assembleia da Congregação São Lucas, abençoe a Assembleia tanto para a eleição da nova diretoria, bem como para os assuntos gerais, como a continuidade dos atendimentos pastorais aqui nesta congregação e tantos outros assuntos que haverão de ser tratados nesta Assembleia. Abençoe em rica medida e que tudo ocorra conforme a tua vontade. Cuida de cada um dos nossos irmãos na fé aqui neste local. Abençoe em rica medida, ó Senhor Jesus, para que os irmãos sintam um desejo fiel e permanente de ouvir a tua palavra, que sintam-se amparados e confortados no teu santo evangelho. Do mesmo modo, te pedimos em favor da dona Lisete, cuide da saúde dela, do seu restabelecimento, permita que tanto ela quanto a família estejam amparados e cuidados por ti. Livra-os de situações mais difíceis. Assim nós oramos ao Senhor Jesus. Ainda te pedimos em favor da dona Hildegard, permita que ela possa se restabelecer e conforme a tua graça te louvar e te agradecer. Te agradecemos, ó Senhor Jesus, pela vida de cada um dos aniversariantes dessa semana. Pedimos ao Senhor Jesus que cada um saiba contar os seus dias e na riqueza da tua graça possam reconhecer o teu cuidado e a tua proteção todos os dias. Ó Senhor Jesus, ainda te pedimos que continues conduzindo os processos eleitorais que ainda haverão de acontecer. Te agradecemos imensamente por ter nos conduzido para que pudéssemos votar de modo tranquilo e escolher os nossos candidatos na última eleição ocorrida no domingo. Senhor Jesus, abençoe os eleitos para que possam trabalhar com afinco, fidelidade para melhorar a qualidade de vida do nosso povo neste país. Do mesmo modo, ao Senhor Jesus, nós te pedimos, conduza as pessoas que não se elegeram para que, sendo da tua vontade, permaneçam com disposição, bom ânimo para trabalhar em favor da sociedade. Do mesmo modo, ao Senhor Jesus, nós te pedimos, abençoe o município de Macapá, que está passando momentos difíceis, o estado do Amapá com a falta de luz, que ainda não foi prontamente restabelecida. Os nossos irmãos na fé estão passando momentos bastante difíceis. Sabemos que muitas coisas que lá estão acontecendo têm a ver com falta de uma boa administração pública e humildemente nós te pedimos ao Senhor Jesus, intervenha com a tua mão bondosa e poderosa para que o teu povo não venha sofrer mais danos e passar por tamanho sofrimento. Do mesmo modo, ao Senhor Jesus, pedimos em favor da congregação Cristo para todos, abençoe os nossos irmãos para que os projetos que estão sendo propostos já para o ano que vem possam já desde já ser implantados e assim novos pontos de pregação serem estabelecidos, pessoas sejam elas convertidas e a tua igreja possa prosperar naquele estado. Assim nós oramos. Do mesmo modo, ao Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos pela vida dos nossos irmãos em Moçambique. A tua igreja, a Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique, tem muitos projetos, muitos já estão sendo executados, outros já foram, e nós te agradecemos por tudo isso. Te pedimos ao Senhor Jesus também que conduza o povo daquele país, dê capacidade, autoridade para as autoridades combater a perseguição religiosa que tem decapitado muitas e muitas pessoas que são tementes a ti. Tenha misericórdia, nós assim oramos, em favor dos que nos perseguem, mas se persistirem no erro, que a tua mão poderosa faça a justiça que tu tens destinada para aqueles que são perversos e não querem saber da tua vontade. Senhor Jesus, livra-nos da incredulidade, aumente a fé em cada um de nós, assim nós pedimos. E também te pedimos para que tu conduzas os governos, as pessoas e que possamos superar este momento de pandemia. Mas se for da tua vontade, basta uma ordem tua e essa pandemia cessa e tudo volta a ter mais tranquilidade. Mas se for da tua vontade, usa-nos para que neste momento possamos proclamar, anunciar, e teu reino possa ser estabelecido aqui e as pessoas te reconheçam como Senhor e Salvador.
Em teu nome, Jesus, nós assim oramos e confiamos e pedimos ao Senhor Jesus, livra a humanidade de calamidades, infortúnios, livra-nos da falta de fé, da ausência de esperança em Ti. Ó Senhor Jesus, em Tuas mãos nós estamos e em Ti nós confiamos. Amém. Queridos amigos, vamos agora fazer a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E agora convido você para juntos nós fazermos a oração da bênção araônica, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito obrigado. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite, ficou conosco desde o começo. E é bacana aí contar com a tua presença sempre. Se você tiver algum pedido de oração, pode deixar aqui na descrição do vídeo. Ou precisa conversar com o pastor, entre em contato, pode deixar uma mensagem: ó, pastor, preciso que você entre em contato comigo, deixa uma mensagem no Messenger, enfim, estou à vossa disposição, tanto aqui no Rio Grande do Sul, cidade de Canoas, quanto em Macapá. Que Deus abençoe. E agora vou deixar uma canção vindo lá da África, de Moçambique. Que Deus abençoe e possamos louvar junto com os nossos irmãos na fé, que eles cantam: o meu caminho é Jesus. Que Deus abençoe. Até mais. Gira
Meu caminho é Jesus. Njira yanga ni Yesu. Meu caminho é Jesus. Njira yanga. Njira yanga ni Yesu.
Njira yanga ni Yesu. Baba yanga njira yanga ine. Njira yanga. Njira yanga ine. Njira yanga. Njira yanga.